poucos dias, o ator José de Abreu perdeu a sua irmã e um sobrinho num pequeno espaço de tempo. Após compartilhar nas redes sociais a sua dor, através do Twitter, uma mulher, se identificando como cristã, fez um ataque a José de Abreu perguntando: será que isso não é a mão de Deus? Nos últimos dias também, 2 irmãos pastores da família Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, vieram para o centro da discussão por usarem Deus e a religião para destilarem preconceito contra as pessoas do grupo LGBT. Essas e outras manifestações de cristãos nas redes sociais, elas me dão a certeza do tipo de cristão que eu não quero ser, nem muito menos parecer. Fica comigo nesse vídeo e você vai entender o que eu estou querendo trazer para a nossa análise, para nosso diálogo, para nossa busca de alguma transcendência, como eu sempre digo aqui, para a gente ver se a gente sai desse estado que a gente está e vai para um estado um pouco melhor. Eu sou o Marcos Vinícius, inscreva-se no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e não deixe de fazer um comentário. O comentário é muito importante para nós que produzimos conteúdo aqui no YouTube. Eu não escondo a minha origem cristã. Então, vamos ao assunto de hoje. Por que tem alguns tipos de cristãos que fazem com que a gente que tem origem cristã tenha vontade de não se parecer com ele? Dentre os mais variados tipos de cristãos no mundo, que passam pelos protestantes, católicos, ortodoxos, pentecostais, neopentecostais e por aí afora, todos os cristãos dizem que se baseiam nos ensinos de Jesus de Nazaré. Como eu disse, eu sou cristão e eu tento, de forma sincera, expressar os ensinos de Cristo. Mas eu tenho uma autoconsciência muito grande que eu sei que nem sempre eu consigo. Porém, parece que esses cristãos que dão mau exemplo da sua fé em Jesus, eles parecem que não entendem que o que eles estão fazendo é totalmente oposto ao que o Nazareno ensinou. Afinal de contas, o ensino principal dele foi o quê? Não foi religião. O ensino principal dele foi: ame a Deus e ame ao teu próximo. Ou, resumindo, como ele também disse uma certa vez, foi o seguinte: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Então, partindo desse pressuposto, do que o ensino de Jesus não é nada religioso, nem muito menos dogmático, na verdade, os religiosos e juízes da moral alheia tinham pouco espaço com o pessoal que andava com Jesus. Na verdade, ele andava com as pessoas que eram bem estranhas, prostitutas, ladrões, leprosos, pessoas com doenças, cegos, endemoniados, gente excluída, gente que estava abaixo da linha da moral vigente, do senso comum. Era com essas pessoas que Jesus andava. Então, pensando nisso, é que eu quero dialogar com você e dizer o seguinte: tem pelo menos uma meia dúzia de tipos de cristãos com os quais eu não quero me identificar. O primeiro tipo, eu trago o exemplo até sobre a perda do José de Abreu. É o crente que não respeita a dor alheia. O exemplo dado por essa senhora, que eu vou deixar aqui o print do Twitter dela, tá? Olha aí, ó. Deu para você ver? O exemplo dado por ela de cristianismo é totalmente diverso daquilo que Jesus ensinou. Jesus foi um cara que ele se importava com a dor alheia. E o cristianismo ensina isso. Nós temos que ter esse tipo de coração. Um coração que se importe com aquilo que a pessoa está sentindo. Isso até me faz lembrar de 2 acontecimentos aqui no Brasil, não tem muito tempo. Um deles foi quando morreu o neto do ex-presidente Lula. E também o outro exemplo, para não dizer que nós, progressistas, somos tendenciosos, quando o Bolsonaro levou a facada durante a sua campanha eleitoral. A reação de alguém que se diz cristão, em qualquer dessas 2 situações, tem que ser uma reação de empatia, de, no mínimo, mesmo que você seja adversário político, mesmo que você discorde totalmente daquela pessoa, de, no mínimo, você se importar com o que ela e a família dela estão passando. Mas teve muito cristão, e eu conheço alguns, por odiarem o Lula, debocharam da morte do seu neto. Por odiarem o Bolsonaro, debocharam da facada que o Bolsonaro levou. Eu tenho um conselho que eu gosto sempre de dar em determinadas horas. Eu digo sempre o seguinte: se você não tem nada bom a dizer, cale a sua boca. É a melhor coisa para uma pessoa que se diz cristão fazer. O segundo tipo de crente, que passa um exemplo que eu não quero seguir de jeito nenhum,
e com o qual eu não quero ser identificado de forma alguma, é o crente que ama odiar. A mensagem do Cristo, a mensagem do Nazareno é amor. Deus, conforme está escrito também no Novo Testamento, é amor. Tudo que Jesus fez envolve amor. Crentes que amam odiar, pastores que amam odiar, que usam palavras como vagabundo, como lixo. Tem exemplos por aí, não precisa eu me estender nesse exemplo por muito tempo. Eu vou só citar um caso que é bem recente também, que aconteceu com o youtuber Felipe Neto. Um sujeito que está querendo entrar na política de qualquer maneira, o Leandro Cavalieri, ele pegou um carro de som, foi para a porta do condomínio do Felipe Neto, desafiou o Felipe Neto para que o Felipe Neto viesse enfrentá-lo num debate. Só que logo após ele sair do local, dentro do seu carro, ele gravou uma mensagem de um tom muito mais agressivo, dizendo que não adiantava segurança, que o negócio com ele era pesado, aquela linguagem mesmo da violência. E esse mesmo Cavalieri, ele estava naquele ataque de fogos de artifício contra o prédio do STF e apareceu logo após o ataque sendo filmado dizendo: em nome de Jesus nós vamos acabar com a roubalheira e a corrupção no Brasil. É uma mistura tão grande dos símbolos religiosos, dos símbolos cristãos, com um ódio que não faz o menor sentido. Terceiro tipo de crente, ou de exemplo de crente, com o qual eu não quero me identificar, não quero parecer e não quero ser achado como, é o crente cheio de preconceito. Quero aproveitar esse momento para abrir um parênteses e dizer uma coisa muito importante. Eu já fui um crente muito preconceituoso. Eu já fui uma pessoa muito preconceituosa. Mas fruto de amadurecimento, fruto também de análise e fruto de uma desconstrução de diversos elementos que me foram ensinados dentro da religião e que faziam com que eu fosse uma pessoa preconceituosa, esses elementos estão sendo desconstruídos na minha vida. Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal da garagem, o pessoal dos inadequados. Eles são pessoas muito sensacionais que estão me ajudando também nesse processo. Para falar desse assunto, crentes cheios de preconceito, quero lembrar aqui dos pastores André Valadão e a sua irmã Ana Paula Valadão. O André Valadão recebeu a seguinte pergunta na sua rede social: e aí, pastor André, um casal de homens gays vai para o culto, o que você faz? Expulsa da igreja ou recebe? Bem, o André Valadão não disse que expulsaria as pessoas, até disse assim, muito claramente, não é caso de expulsar. Mas ele deu o seguinte conselho para esses dois homens gays que iriam lá para o culto. Eles poderiam ir para um clube gay, para um espaço gay, para eles se sentirem mais à vontade. A igreja é lugar das pessoas que querem obedecer a Deus, que querem seguir os padrões de Deus, não é lugar para pessoas do tipo deles. Na minha visão, o que André Valadão disse foi o seguinte: casais gays devem continuar vivendo uma relação homoafetiva, não tem espaço na igreja onde ele for pastor. Deveriam continuar vivendo a sua vida em algum outro espaço. A igreja não seria espaço para ele. Pegou muito mal essa resposta. Inclusive, hoje já teve reviravolta, a Lagoinha se manifestando, dizendo que não é assim, que as portas estão abertas. Mas o fato é que ele disse. Na esteira desses acontecimentos, aparece um vídeo, me parece que o vídeo é de 2016, da sua irmã, Ana Paula Valadão, falando sobre casamento. Muito bem, Ana Paula Valadão, então, diz que o padrão de Deus é homem e mulher, e que tudo que foge do padrão de Deus está errado. Deixa eu falar aqui uma coisa. Dentro daqueles dogmas e da doutrina que ela segue, ok, não tem problema ela ensinar. O problema está na frase que vem logo depois. Ana Paula Valadão diz que não é normal, é anormal, então, relacionamentos homoafetivos. E aí ela aponta que dois homens se relacionando são responsáveis pela AIDS. Uma confusão, uma falta de informação, até mesmo uma informação anticientífica. Bom, não é o assunto aqui do vídeo. E aí ela diz o seguinte, que tudo aquilo que fere o padrão de Deus, ele é chamado de pecado. Ou seja, o mesmo tipo de preconceito que a igreja vem lutando para expurgar de seu meio há séculos, mas Ana Paula Valadão volta com isso. Eu me lembrei na hora do filme Filadélfia, de como que o personagem do Tom Hanks sofre tanto preconceito. E o que acontece? Ana Paula Valadão, então,
ao apontar que os padrões fora do homem e mulher são pecado, ela, pela tangente, tenta sair pela tangente, dizendo o seguinte, que a AIDS, no caso ali, não era um castigo de Deus, mas uma consequência natural da escolha que a pessoa fez através do seu livre-arbítrio. Eu nunca vi tanta confusão para defender a doutrina que ela queria defender, que era o casamento monogâmico. Ela fazia uma confusão tão grande e usar de tanto preconceito com uma parcela da população, que é a comunidade LGBT, que já é tão sofrida, que já sofre tanta rejeição. Precisa mesmo, Ana Paula Valadão e André Valadão, que pastores incrementem essa rejeição e esse preconceito? Fica aqui essa reflexão. Então, esse também é um tipo de crente com o qual eu me recuso a parecer ou ser. Eu prefiro me parecer, sabe com quem? Com o pastor Hermes Fernandes, que escreveu um texto tremendo no seu Instagram. Não é normal ter preconceito. Eu prefiro me parecer com ele. Eu prefiro me parecer também, sabe com quem? Com o padre Júlio Lancelotti. Ele é um exemplo de cristianismo para mim. Mas também gostaria de me parecer com vários cristãos anônimos que são incapazes de levantar a sua voz para odiar, de levantar a sua voz para mostrar desimportância com a dor alheia ou para levantar a sua voz e ser preconceituoso. Fica essa minha reflexão hoje sobre cristãos com quais eu não quero identificação nenhuma. Eu quero identificação realmente com aqueles que entenderam a mensagem. Eu te agradeço porque você ficou comigo até o final desse vídeo. E olha, mais uma vez eu digo, opa, já ia errar de novo, né? Comenta aí. Eu te aguardo no próximo vídeo. Fique bem, a pandemia ainda não acabou e como eu sempre digo, cuide dos seus idosos, eles são muito importantes.